Olá! Sabe, a gente vive num mundo onde a aparência, muitas vezes, parece que vale mais do que a essência, não é mesmo? A gente cria uma imagem, uma fachada. Mas, e quando essa lógica toda acaba invadindo a vida espiritual? É exatamente sobre isso que vamos refletir hoje, olhando para o que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. E para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que pode até ser um pouco desconfortável. Será que é possível cumprir todos os rituais, conhecer a teologia de cabo a rabo e mesmo assim o coração estar longe de Deus? Essa é a questão central que vai guiar toda a nossa análise de hoje. Bom, é aqui que a gente entra no problema principal. Aquele abismo perigoso que pode se abrir entre parecer uma pessoa religiosa e ser alguém genuinamente transformado pela graça. É uma ilusão bem sutil, mas, nossa, como é perigosa. Vamos pensar nessa lista. Todas essas coisas, claro, são boas. Frequentar a igreja, conhecer a Bíblia, são práticas excelentes. O perigo aparece quando o coração não acompanha. É aí que essa lista, em vez de ser um guia, vira uma máscara, sabe? Criando uma falsa, mas muito falsa, sensação de segurança espiritual. E é aqui que o texto se torna um verdadeiro desafio. Porque Paulo não estava falando com gente de fora da fé, com pagãos ou ateus. Não, ele estava se dirigindo justamente àqueles que se sentiam mais seguros, os que tinham a herança, o conhecimento. O alerta é para quem já está dentro de casa. Agora, vamos analisar um primeiro caminho falso, o do religioso convencido. Esse é o perfil daquela pessoa que tem certeza absoluta da sua própria justiça. Uma justiça que ela acredita vir da sua herança, do seu conhecimento e das suas práticas. Então, o ponto crucial é este aqui. A pessoa pega um presente, um privilégio que foi dado por Deus e transforma aquilo numa medalha de mérito pessoal. É bem aí que o engano se instala. O coração desse religioso convencido precisa desesperadamente se voltar para Cristo e não para suas próprias conquistas. E essa imagem aqui, ela ilustra a diferença de um jeito brilhante. O chamado é para ser um canal, um meio pelo qual a graça de Deus flui e abençoa outras pessoas. Mas o orgulho transforma a pessoa num reservatório, que só acumula conhecimento para si mesmo. Isso gera o quê? Estagnação e arrogância. Mas qual é o antídoto para esse orgulho todo? Paulo nos dá a resposta. A única fonte de orgulho, a única glória, não deveria ser o que a gente faz, mas sim o que Cristo fez. A cruz, ela simplesmente esvazia todo o nosso mérito e aponta só e unicamente para Ele. Agora, do orgulho, muitas vezes nasce um segundo problema, a hipocrisia. Vamos dar uma olhada nessa máscara, focando nessa desconexão profunda que pode existir entre o que se fala e o que se faz. A hipocrisia é muito mais que uma falha de caráter. É um problema espiritual seríssimo. É aquela atitude de quem conhece a regra, aponta o dedo para os outros, mas vive como se aquela mesmíssima regra não valesse para si. O coração do hipócrita precisa, com urgência, se humilhar diante da cruz de Cristo, que é o único lugar onde as máscaras finalmente caem. O próprio Jesus foi muito direto sobre isso. Ele alertou sobre os líderes religiosos da sua época, que ensinavam coisas certas, mas o exemplo deles era um veneno. É um aviso que atravessa os séculos sobre o perigo de um discurso que não tem vida por trás. E a consequência disso é gravíssima. A hipocrisia não mancha só a reputação da pessoa ou da comunidade. Ela distorce a imagem de Deus para o mundo. Ela se torna uma barreira, um muro que impede que outros se aproximem da fé. Ok, a gente já viu o perigo do orgulho e da hipocrisia. Mas então, qual é a alternativa? O texto bíblico não só aponta o problema, ele revela a solução. E a solução é uma fé autêntica, uma fé que não é de aparência, mas que vem do coração. A mudança fundamental é essa aqui. A religião que se baseia só em regras externas, na letra da lei, era como uma sombra. A realidade que Cristo trouxe é a de uma nova aliança, uma aliança que é interna, pessoal, transformadora, com o foco não no ritual, mas na regeneração da pessoa. Então, o ponto central é esse. A verdadeira espiritualidade não é sobre adicionar mais uma camada de bom comportamento. É sobre uma cirurgia divina, uma circuncisão do coração. O verdadeiro religioso é, na verdade, uma obra do Espírito Santo, que promove uma mudança de dentro para fora. E olha, essa não é uma ideia nova não. É o cumprimento de uma promessa muito antiga. O profeta Jeremias já anunciava esse tempo,
Um tempo em que a lei de Deus não seria apenas um código externo, mas um princípio de vida pulsando dentro da gente, escrito pelo próprio Deus. Certo. E como é que a gente traz tudo isso para a prática? Vamos resumir essa análise toda em alguns pontos de reflexão bem diretos para o nosso dia a dia. Então, como isso se traduz na nossa vida? Primeiro, o foco precisa mudar. A nossa esperança não está no nosso desempenho, mas no que Cristo já fez. Segundo, é preciso se humilhar diante da cruz. É ali que toda a nossa autossuficiência morre. E por fim, nosso objetivo muda. Não é sobre brilhar, mas sobre simplesmente refletir a luz de Cristo para o mundo, de um jeito coerente e genuíno. E tudo isso nos leva de volta à nossa pergunta inicial, mas agora de um jeito ainda mais direto. A fé é uma performance para uma plateia ou é uma transformação real do coração? É um palco onde se atua ou é uma obra profunda que Deus está fazendo no lugar mais íntimo do nosso ser? A resposta para essa pergunta, bom, ela define tudo.